Olá pessoal, meu nome é Roberta, eu estou aqui a convite do amigo Lélio Calhau, professor Lélio Calhau. Ele pediu para que eu gravasse um pequeno vídeo de 15 minutos para contar para vocês um pouco da minha experiência, da minha trajetória acadêmica e da minha experiência como pesquisadora, tanto aqui na PUC Minas quanto no exterior. Bom, como eu já disse, né, sou sociólogo, sou mestre em Ciências Sociais pela PUC Minas, doutoranda em Ciências Sociais pela PUC Minas, terminando aí o processo de doutoramento. Rolou, claro, um pedido de prorrogação de prazo, deu certo. Então, até o final do ano, a gente tem uma defesa de tese. Desde a minha dissertação, o meu objeto de estudo é a reincidência criminal. É o meu tema desde a dissertação. E eu baseio todos os meus estudos de reincidência criminal nos estudos da Catalunha. Então, foi o motivo pelo qual eu escolhi fazer parte do doutorado em Barcelona. Eu fiquei 7 meses na UAB, Universidade Autônoma de Barcelona, com o professor Josep Cid Moliner, Cid, que chamávamos ele assim carinhosamente, e tive a oportunidade de ser assistente dele na graduação, na graduação de criminologia, na disciplina de teoria criminológica. Então foi uma experiência muito rica. Também nós tínhamos um trabalho com os alunos de visitar unidades prisionais, visitar presídios. Foi uma experiência muito interessante. Além de ter ficado na universidade como assistente do professor, eu também fiquei no Ministério da Justiça, onde eu pude acompanhar e ver a implementação do protocolo de avaliação de risco, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho também o que é isso. O protocolo de avaliação de risco é algo que surge através dos estudos de reincidência, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Então eu fiquei no Ministério da Justiça, pude ver o compromisso que o Estado tem com a universidade. Nada é feito, o Estado não faz nada, não implementa nenhuma política pública se não tiver junto com a universidade. Isso é muito interessante, isso me chamou muito a atenção. Bom, vamos falar sobre reincidência um pouquinho. Para falar sobre reincidência, a gente precisa lembrar de duas coisas muito importantes. A primeira dela é que só se estuda a reincidência por 2 motivos. Quais são esses 2 motivos? Quando nós temos ali um egresso, quer dizer, aquele que cumpriu pena, ou cumpriu a sua pena na sua totalidade, ou saiu por livramento condicional. Então, é um pré-requisito. Segunda coisa, nós temos vários conceitos de reincidência criminal dentro da literatura internacional. Nós temos que nos desapegar do nosso conceito aqui jurídico de reincidência criminal. Então, essas 2 coisas que eu queria falar para vocês. Primeiro, a liberação, né? Quais são os motivos, por quais motivos, quais são os tipos de liberação que nós estudamos reincidência criminal. E segundo, sobre os conceitos de reincidência criminal. O nosso conceito de reincidência criminal é o jurídico. Como eu falei para vocês, dentro da literatura internacional temos 6. Qual o primeiro deles? A reincidência policial. Ou seja, aquele egresso que voltou a entrar nos registros da polícia, que é a reincidência policial. A reincidência por autoculpa é aquela onde o egresso ele se declara reincidente. A terceira reincidência, que é a reincidência penal, é o segundo processamento do egresso. Reincidência penal. A reincidência judicial, a quarta, que é a segunda condenação, ou seja, a condenação posterior daquele egresso, que seria a nossa reincidência jurídica aqui. Dentro da literatura internacional, então, seria a reincidência judicial. E a reincidência penitenciária, que seria a prisão daquele egresso, por uma nova condenação, é claro. E, por fim,
a última, o último conceito, aliás, o sexto conceito da reincidência jurídica, que é o processamento, que é a segunda condenação daquela pessoa pelo mesmo tipo penal. Então, são 6 conceitos de reincidência. 6. Na minha dissertação de mestrado, eu utilizei o conceito da reincidência policial, mas eu fiz uma adaptação a esse conceito. Então, a reincidência policial ela se dará quando o egresso tiver um novo registro, mas através do inquérito policial, ou seja, através de um indiciamento. A reincidência, é muito difícil estudar a reincidência sob o conceito jurídico aqui no Brasil, aqui em Minas Gerais, sobretudo. Por quê? Porque o banco de dados do Tribunal de Justiça ele é descentralizado. Então, cada comarca vai ter ali o seu controle, né? E é um banco de dados falho. Então, utilizar o banco de dados da Polícia Civil através da folha de antecedentes criminais, que é um instrumento riquíssimo, que contém ali todo o histórico, todo o histórico do indivíduo, foi o melhor método que eu achei, e tinha todas as variáveis, ou a maioria delas, que eu precisava, de acordo assim com a literatura internacional. Então, foi criada a metodologia a partir da folha de antecedentes criminais do indivíduo. Muitos países fazem o estudo da reincidência utilizando 2, 3 conceitos. O conceito da reincidência judicial nem é o mais utilizado. Por exemplo, a Catalunha ela utiliza mais a reincidência penitenciária. A minha proposta agora no doutorado é utilizar 2 conceitos, a reincidência policial, que está bem ali no início, né, do ciclo, a gente fazendo assim uma escala dos conceitos, e a reincidência penitenciária, que é o que está no final. O resultado do estudo do mestrado, a magnitude da reincidência aqui em Minas Gerais deu 51%. Se a gente parar para pensar, né, vamos fazer a leitura aqui comigo, a reincidência policial ela vai ter o percentual mais elevado. Por quê? Porque nem tudo que o delegado indiciar, o juiz vai sentenciar. Tampouco aquele indivíduo vai ser preso. Então, a reincidência policial vai ter o conceito mais alto, o percentual, aliás, mais alto. Depois, a reincidência jurídica, a judicial, que a gente está falando, né, nos parâmetros da literatura internacional. E o mais baixo, a reincidência policial, o conceito da reincidência penitenciária, perdão. O mais baixo, o conceito da reincidência penitenciária. Quando a gente fala que o estudo da reincidência, a magnitude da reincidência criminal deu 51% em Minas Gerais, mas, utilizando o conceito de reincidência policial, comparando com a literatura internacional, não é tão alto assim. Vamos tirar a prova agora na tese, né? Quando eu vou utilizar então esses 2 conceitos, da reincidência policial e da reincidência penitenciária. Aí a gente vai ver a diferença. Quais foram as variáveis de mais impacto? A idade do primeiro registro criminal. O número de registros criminais, que eu chamei de carreira criminal, o tipo de liberação também. Os presos que terminaram a sua pena na sua totalidade, quase 100% de probabilidade de reincidência, comparando aos presos que saíram de livramento condicional. É claro que para falar desses resultados seria necessário um outro vídeo, porque é bem extensa a análise para a gente estar discutindo aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção é que os países que têm recorrência em fazer estudos de reincidência criminal, Estados Unidos, Canadá,
países europeus como a Alemanha, a Itália, a Espanha, o índice da reincidência não é menor que 30%. E Barcelona, e a Espanha, por exemplo, ela utiliza o estudo o conceito da reincidência penitenciária, o que mais me assusta. Claro que são sociedades diferentes, tem alguns problemas que nós não temos que nos preocupar aqui, e vice-versa, nós aqui temos problemas que eles lá não têm. Mas o que eu quero conversar um pouquinho com vocês é que é necessário para a gente entender esse eixo, né, polícia, justiça e prisão, a gente ter estudo recorrente de reincidência. Para a gente entender o fenômeno da criminalidade é necessário. Para a gente trabalhar com política pública de prevenção criminal através dos estudos de reincidência também. Para a gente tentar reduzir crimes violentos também com estudos de reincidência. O que mais fez com que os meus olhos brilhassem no penúltimo estudo, da Catalunha, foi uma ferramenta que chama-se Riscambi. E o que é o Riscambi? O Riscambi, ele considerou todos os fatores que são determinantes da reincidência criminal para ela acontecer. E eles criaram, então, um protocolo, um programa, para que o preso, assim que ele entre na unidade prisional, ele seja classificado com o grau, com risco de reincidência. E a partir dessa classificação, se ela é média ou alta, ele é direcionado para os módulos de respeito. O que são esses módulos de respeito? São módulos que vão ter todo tipo de assistência para que o índice de reincidência daquele preso, ele diminua. E assim, ele só entra nesse processo para baixar o índice da reincidência se ele quiser, não é obrigatório. Mas ele tem benefícios se ele aceitar, e ele é reavaliado de 6 em 6 meses. Então, se o índice, se a probabilidade, se o índice de reincidência estiver baixando, ele pode ter benefícios. Então, é bastante interessante. Eu pude ter a experiência de dialogar com os presos que estavam nesse módulo de respeito de crimes violentos, e fazíamos roda de conversa, e foi muito interessante ouvir desses presos o quanto que esse módulo de respeito é importante para que eles se conscientizem do nível de agressividade, o nível de risco que eles oferecem, o que eles podem também sofrer. Foi bastante interessante. O que me chamou muita atenção também dentro da universidade foi ter uma graduação de criminologia, e da disciplina de teoria criminológica é uma disciplina que tinha alunos de vários cursos, do direito, da ciência política, da sociologia, da criminologia. Então era um discurso ali dentro da sala de aula, um debate muito rico. 70 alunos, assim, riquíssimo o debate ali. Nós também já tivemos essa disciplina na PUC Minas, só que com o nome de Sociologia do Crime, onde vimos os mesmos autores, então por isso também que houve o convite do professor para que eu pudesse ser assistente. E para mim assim foi uma experiência riquíssima. Voltei com toda a sede de poder contribuir, colaborar com alguma coisa dentro do estado de Minas Gerais, né? E também de terminar logo essa tese para a gente poder ter mais material para discutir. Nós fizemos um trabalho também no final de 2018 para o Tribunal de Justiça sobre a reincidência juvenil.
Só para falar um pouquinho para vocês também, utilizamos o conceito, né, criamos essa terminologia da reincidência juvenil. Eu sei que é algo que gera uma polêmica, porque as pessoas, sobretudo no âmbito jurídico, gostam de falar reiteração, né, criminal, no que diz respeito aos adolescentes em conflito com a lei. Mas depois, quem tiver oportunidade também pode entrar no site do TJ, da PUC, que está disponível o estudo da reincidência juvenil da PUC Minas com o Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais. Só para deixar vocês mais curiosos, a magnitude da reincidência juvenil aqui em Minas Gerais deu 30%. E desses 30%, 60% dos adolescentes que voltaram a cometer crimes, eles já estavam na fase adulta. Então, foi um estudo riquíssimo, onde nós trabalhamos com muitas variáveis, muito mais do que no sistema adulto. E eu convido vocês também a acessarem esses nossos estudos. E sobre a reincidência criminal do adulto, temos um artigo e também tem a minha dissertação. O artigo chama Reincidência Criminal, Fatores Determinantes. Está no Cielo, e espero ter a oportunidade de gravar um outro vídeo para a gente discutir, fazer uma leitura mais aprofundada dos resultados dos estudos de reincidência, tanto do adulto quanto do juvenil, e discutir um pouco mais sobre o protocolo de avaliação de risco, tá bom? Um abraço, pessoal. Até a próxima.